Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa primeira aula, começando esse módulo teórico de Direito Constitucional. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Araújo, sou aqui professor de vocês dessa parte de Direito Constitucional e você sabe que eu estou aí na plataforma como um todo, né? Apareço aí frequentemente. Meu aluno, primeiramente seja muito bem-vindo, é um prazer quase sexual tê-los aqui na nossa plataforma, tá? A partir de agora você vai aprender Direito Constitucional de uma maneira simplificada, de uma maneira facilitada, que não vai ter muita dificuldade não, tranquilo? Logicamente, nós temos que começar do Direito Constitucional do começo. E aí a gente vai começar trabalhando a Constituição Federal como um todo, focado naquilo que mais cai em concurso público. E aí vem comigo que a partir de agora eu convido os senhores a mergulhar nessa linda disciplina do Direito Constitucional. Já preparei para vocês, né, nosso material teórico, você pode ver comigo que nós temos aí algumas informações importantes. Galera, vamos lá. Bruno, o que nós trabalharemos com relação a esses objetivos, princípios fundamentais? Vem para cá, deixa eu só posicionar aqui o slide melhor para ver se eu consigo utilizar minha caneta. Minha caneta, cadê? O aplicativo da caneta bugou, senhores. Infelizmente bugou. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Acho que vai dar certo agora. Aqui a gente faz tudo ao vivo, né? Infelizmente aqui no estúdio do Papiro Reverso, eu tô sozinho. Então, sou eu e Deus que estou aqui gravando. Então a gente acaba tendo que fazer alguns improvisos aí, ao vivo mesmo, né? Beleza? Mas tranquilo, vamos lá. Já que eu estou sem a minha caneta no momento, a gente vai utilizar o quadro branco. Vem para cá. Meu aluno, presta muita atenção aqui, o que a gente vai trabalhar aqui, senhores. Nós vamos trabalhar um negócio chamado princípios fundamentais, tá? Se liga só. Princípios fundamentais. Galera, vocês têm que ler. Pô, meu irmão, é indispensável, tá ligado? É indispensável. Vocês têm de ler, obrigatoriamente, o artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. Então, a primeira informação importante é essa, ó. Leitura obrigatória do artigo 1º ao 4º, que é o que a gente vai estar estudando aqui. Agora, eu vou facilitar a tua caminhada aqui, tá? Se liga. A primeira coisa que eu quero que os senhores entendam é que quando eu falar em princípios fundamentais, senhores, isso aqui trata-se de gênero. Ah, Bruno, como assim? Se eu digo que algo é gênero, galera, automaticamente eu terei espécies. Ah, beleza. Dentro dos princípios fundamentais, que vai estar do artigo 1º ao 4º da Constituição, eu vou ter os chamados fundamentos. Eu vou ter os chamados objetivos fundamentais. E eu ainda vou ter um camarada chamado o quê, Bruno? Chamado princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Perfeito. Olha só, galera, eu vou te explicar agora aqui de uma maneira que tu vai entender tudo, tá? Tu não vai errar a questão disso aqui. Assuntozinho michuruca que os senhores não errarão questão. Vá por mim, confia em mim, confia no processo. Olha só, primeira coisa, só para tu se situar, aqui vai estar no artigo 1º da Constituição, aqui vai estar no artigo 3º da Constituição e aqui vai estar no artigo 4º da Constituição. Meu aluno, quando eu falo nisso aqui, tá, lindão? Atenção. Eu quero que vocês entendam que quando eu falar nesses tais princípios fundamentais, são princípios que vão nortear o Brasil como um todo, irmão. Eles vão nortear a atuação brasileira em relação a diversas aplicações, a própria aplicação da Constituição. Eu coloquei para você no slide, vem comigo aqui, olha rapidamente, com relação a esse tópico, né? Você está vendo comigo aqui que eu coloquei já bem divididozinho, ó, que dos princípios fundamentais que está lá em cima, eu vou ter os fundamentos, que é que eu falei para tu, que está no artigo 1º. Eu vou ter os objetivos, que é que eu falei para ti, que está onde, Brunão? Está no artigo 3º. Certo? Aqui está no artigo 3º. E falei para os senhores ainda que eu tenho os princípios internacionais, que está lá no artigo 4º. Ah, beleza. Não. Isso também são chamados de valores superiores. Ah, não, como assim? Não estou entendendo. Tá? Olha só. Quando eu falo que é valores superiores, isso aqui são alicerces, senhores. Vão estar norteando todo o nosso ordenamento jurídico. Ah, Bruno, vai aplicar em tudo e tal. São os pilares da Constituição. A gente vai estudar aqui o artigo 5º, a gente vai estudar o artigo 6º, que são os direitos sociais, a gente vai estudar os direitos políticos, organização política administrativa. Mas quando a gente vem para o direito constitucional, irmão, isso aqui são os princípios basilares, é o início do direito constitucional. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Concorda comigo? Vai vir para cá. A gente continua aqui
Então são valores superiores chamados também por alguns de o que, Bruno? De princípios políticos constitucionais. Isso aqui é para você ver a importância de tais princípios, né? Então, beleza. Tranquilo. Beleza, show de bola. E aí, quando eu venho agora para os fundamentos, olha comigo aqui, vem para cá, bota na tela, olhe bem, vem para cá. O que é que tu vai fazer para tu poder não errar a questão disso aqui? Meu lindo, dentro de fundamento existem 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Dentro dos objetivos fundamentais, terei aqui, Brunão, quantos? 4. E aqui dentro eu tenho 10 incisos. Olha só, aqui por que eu estou te falando isso aqui? Porque você, aluno do Papiro Reverso, você vai decorar o que é fundamento, você vai decorar o que é objetivo fundamental, e se não for objetivo fundamental nem fundamento, vai ser o que, Bruno? É isso mesmo. Vai ser princípio que rege o Brasil na relação internacional. Você vai trabalhar menos, meu aluno. Eu vou orientar os senhores para sempre você facilitar a sua vida. Aqui é o mnemônico mais conhecido pelo concurseiro, né? O concurseiro que estuda um dia, ele conhece o tal do So, Cidi, Vaplu. É um dos mnemônicos mais conhecidos aí pela galera concurseira. Aqui tu não vai errar, não. Aí eu tenho depois outro mnemônico aqui no objetivo fundamental chamado CONGAERPRO. CONGAERPRO. Perfeito. E aqui tu vai ter 10 incisos. Tem mnemônico? Tem, sim, senhor. Mas não quero que você decore, porque não há necessidade. Aqui será o tal do em pânico, só decore. Mas você não tem necessidade não, tá? Você vai decorar aqui, se não for aqui vai ser onde? Ai, não, é isso mesmo. Olha só. Vem comigo aqui, presta atenção. Primeiro, o que é fundamento da República Federativa do Brasil? Meu aluno, você vai decorar aqui primeiramente, eu vou ter a chamada soberania. E eu já explico melhor para vocês. Eu vou ter também a chamada cidadania. Depois eu terei a chamada dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, que eu vou botar um T, e livre iniciativa, que eu botei LI, tá? Para você. E deixa eu botar certo, pelo amor de Deus, não escreve errado não, que fica feio, calma. E por último eu tenho o chamado pluralismo político. Esse aqui é importante, tá? Cai em prova. Todos são, né? Depois, aqui, são um pouco maiores. Vou só apenas esquematizar com os senhores e a gente fala depois no slide. Mas só, aqui eu vou ter esse aqui cai muito em prova, que é um objetivo fundamental do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A banca fica fazendo pegadinha com esses termos. Olha só o que eu falei para você. Livre, justa e solidária, meu aluno. Então, olha só, você vai decorar que é construir uma sociedade livre, justa e também uma sociedade o que, não? Solidária. Perfeito. Cuidado, que a banca bota aqui solitária. Já vi questão tirar solidária por solitária. Solitária não, pô, é solidária, solidariedade. Pra você ter ideia. Aqui, ó, o segundo que eu vou ter é garantir o desenvolvimento nacional. Pô, bicho, aqui é importante, tá? É nacional. Repara comigo que a banca vai chegar para tu e vai dizer que garantir o desenvolvimento internacional será um objetivo fundamental. Negativo, aluno. O que vai ter lá para os senhores é garantir o desenvolvimento nacional. Atenção especial aqui, tá? Agora, eu diria que tem de ter uma atenção mais especial ainda com relação a esse bonitão aqui. O Abram, o que é que vai ser ele? Calma, vem para cá comigo, que eu quero esquematizar contigo ele bem aqui, ó. Repare que aqui neste inciso, que é o inciso 3º do artigo 3º, eu terei 2 informações importantes. Eu quero que você lembre que eu vou ter erradicar e reduzir. Eu já vou te mostrar isso no slide, na prática. Mas olha só, dentro deste inciso aqui, eu quero uma atenção especial. Chamo sua atenção aqui, porque isso aqui cai em prova e derruba a gente. Ó, dentro desse inciso 3, eu vou ter um erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não, beleza. Olha só, o que é que eu vou erradicar? Tanto a pobreza quanto a marginalização. Agora, o que a banca vai fazer com vocês? Ela vai tentar confundir vocês com relação ao verbo. Eu tenho promover, aí ela vai dizer que eu tenho que reduzir a pobreza e a marginalização. Errado. O que eu faço com a pobreza e a marginalização? Eu erradico, tá? Porque quando eu falar em reduzir, meu aluno, reduzir é diferente. Aí reduzir vai ser o quê? As desigualdades, tá? Desigualdade. Beleza, show de bola. Então eu reduzo as desigualdades e erradico a pobreza e a marginalização, não? É isso, tá? E lembre logicamente comigo, que aqui vai ser o quê? Desigualdades, erradicar a pobreza e a marginação e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Sociais
sociais e regionais. Tranquilo? Então, cuidado com relação a isso aqui, galera, tá? A banca vai pegar para ti, vai botar que é para erradicar as desigualdades sociais. Eu erradico a pobreza e a marginalização. Show de bola? Por último, esse prozinho aqui é de promover, tá? Isso aqui significa o quê, Bruno? Promover. Que nós vamos ver que vai ter lá, é bem grande esse aqui, né? Promover o bem de todos, sem distinção de qualquer natureza, etc. Bom, beleza. Brunão, eu já sei o que é o tal dos fundamentos. Vou botar aqui um olhinho, que ele cai demais em prova e tu não pode perder questão disso aqui, tá? Eu já sei que eu tenho a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valor social da livre iniciativa e do trabalho social da livre iniciativa é o pluralismo político. Beleza, tu já sabe o que são os fundamentos. Aí tu também sabe que os objetivos fundamentais é o CONGAER, Bruno, e os princípios internacionais que estão lá no artigo 4, calma. Aí eu falei pra ti, tem mnemônico? Tem um mnemônico em pânico, só decore, mas tu não há necessidade. Eu vou apenas ler com os senhores ele e tu vai estar memorizando isso aqui para poder ficar um aço. Ah, Brunão, eu tô entendendo. Vem comigo, meu lindo, confia no processo, vem pra cá. Olha bem, já falamos, tu já sabe mais ou menos isso aqui. Eu quero só agora, ó, vem pra cá, trabalhar com vocês alguns conceitos importantes aqui. Olha bem, quando eu tenho aqui o artigo 1º da Constituição, ele fala que ele vai definir os princípios basilares e a organização do Estado. Beleza, Bruno? Olha bem, meu aluno, quando eu trabalho isso aqui, eu quero que você entenda que existe um negócio chamado federação, existe um negócio chamado república e existe um negócio chamado o quê? Presidencialismo e democracia. Não há como eu passar para vocês sem trabalhar isso aqui. Não tem como eu trabalhar direito constitucional e não trabalhar isso aqui. Você vai memorizar uma frase que eu aprendi com um grande professor chamado Thales Moraes, lá em Direito Administrativo. Você vai memorizar essa frase e você vai perceber que esta frase fará com que você não esqueça esses assuntos. Ah, Bruno, beleza. Olha bem, você vai decorar o seguinte, ó. O Estado fede, a República é fogo, o presidente sistemático. Vá por mim, decora isso aqui que você não vai se confundir na prova, não. Sistemático. E o regime democrático. Ah, não. É uma frase. E o regime democrático. Meu aluno, muita atenção aqui, Brunão. Esta frase é importante? Deixa eu botar Estado aqui com letra maiúscula para ficar bonitinho, né, Bruno? Pelo amor de Deus. Olha bem, galera, com esta frase aqui, você não vai errar na sua prova. Ah, Bruno, é mesmo? Ó, presta atenção. O Estado fede, a República é fogo, o presidente sistemático e o regime democrático. Lindão, quando eu boto isso aqui para você aqui no seu resumo, é porque eu quero que você lembre a forma de Estado que o Brasil adotou, a forma de governo e logicamente, o regime de governo e o sistema também. Olhe bem, a primeira coisa que você vai ter que se ligar é que quando eu falar qual que é a forma de Estado que o Brasil adotou, galera, forma de Estado, a banca vai dizer para vocês que é a tal da República, e não é. No Brasil, nós adotamos a chamada federação. Então, nós somos um Estado federativo. Um Estado federativo, foi a federação que nós adotamos. Daqui tu vai estudar lá em Direito Administrativo, príncipe, tu vai estudar lá que nós temos a chamada administração direta e nós temos também a chamada administração indireta. Ah, Bruno, beleza, show de bola. Aqui tu vai ver que quem compõe essa tal administração direta é o tal do medo. Ah, Bruno, o que é o medo? Já te digo. E aqui quem compõe a administração indireta é a tal da fase. Ah, meu irmão, show de bola. Olha só, meu lindo. Quem compõe a administração direta é os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União. Aqui eu vou ter as chamadas fundações públicas, né? Aqui eu tenho as autarquias, sociedades de economia mista e as tais empresas públicas. Aqui a administração indireta, você vai estudar lá mais na questão do direito administrativo, tá? Então não é muito aqui no direito constitucional, embora nós falaremos um pouco dela também. Mas aqui, irmão, aqui nós vamos estudar demais. Aqui
tem de ter uma atenção especial, porque nós trabalharemos cada um desses conceitos, tá? Isso aqui são chamados entes federativos ou entes políticos, e esse nomezinho cai em prova. Entes federativos, que também pode aparecer na tua prova como entes federativos ou entes políticos, tá? Aqui nós vamos trabalhar, meu irmão, muita coisa com relação a essa galera, tá? Mas, gente, irmão, só saiba que isso aqui é administração direta, tá? Olhe bem, Bruno, de vez em quando cai em prova, Bruno, você já falou que os fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 1, vai ter um negocinho chamado soberania. Olha só, de vez em quando cai em prova, dizendo que a União, o Distrito Federal, o Estado e o município são soberanos. Ah, Bruno, tô entendendo. São soberanos. Tá certo isso aqui, galera? Reflita comigo. Essa galera aqui são soberanos. A administração direta é soberana. É negativo, irmão. Negativo. Não há soberania para nenhum dos quatro. Eu quero que tu memorize que quem que vai ser soberano? A chamada República Federativa do Brasil. Essa sim é soberana, tá? Essa sim, federativa, é soberana. O que seria a República Federativa do Brasil? Nada mais é do que quando eu pego a união de todos esses entes aqui, quando eu pego os quatro, e faço a fusão deles. Eu junto tudo? Quando você junta todos eles, você vai ter a chamada República Federativa do Brasil. Ela aqui, ela sim, ela tem a tal da soberania. Mas os outros entes não têm, tá? Bruno, e quem que exerce a soberania da República Federativa do Brasil? Quem exerce é a União. A União exerce, repara comigo, a União, ela não é soberana, cara. Mas ela exerce a soberania da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Então, cuidado, tá? Por quê, Bruno, que eu tenho que tomar cuidado? Porque essa galera aqui, o que eles vão ter é o que nós chamamos, vem pra cá, o que nós chamamos de autonomia. Eles vão ter autonomia para poder estar criando ali os poderes, né? Criando os poderes não, criando Constituição. A gente vai ver que o Estado vai ter uma Constituição, o município vai ter uma lei orgânica, o DF vai ter uma lei orgânica, a lei do município, lei orgânica, ela é votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, né? Aprovada por 2/3, que nós vamos trabalhar isso lá na frente ainda. Tranquilo? Mas, gente, irmão, vai memorizando isso aí porque é importante, tá? Mas volta pra cá pra gente finalizar isso aqui. Então, quando eu falo na forma de Estado, adotamos a federação. É diferente lá dos Estados Unidos da América, por exemplo, que lá é diferente a forma de federação lá, né? A gente tem vários Estados Unidos, então cada Estado tem sua soberania. Aqui no Brasil, nenhum é soberano, somente a República. Lá nos Estados Unidos, tem vários que são soberanos. Por exemplo, a gente tem um Estado tendo pena de morte, no estado vizinho não tem pena de morte. Olha que loucura, o estado vizinho tem pena de morte, aceita, no outro não tem. Isso acontece nos Estados Unidos, no Brasil não. Tranquilo? Olha bem, para finalizar aqui, eu quero que tu memorize que eu também vou ter o quê? Eu terei aqui, a República é fogo, e eu tenho aqui, que a forma de governo, que cuidado, é diferente de forma de Estado. Aqui eu estou falando de forma de governo. E quando eu falo em forma de governo, meu lindo, tu sabe que vai ser quem? A República, meu príncipe. A República. Tá no quadro para ti, né? Então, olha só. Qual que é a nossa forma de governo adotada no Brasil? A República. Depois eu vou ter aqui, o presidente é sistemático. Bruno, o que isso significa? Significa que nós adotamos o sistema, olha só, sistema de governo, agora já muda também. Sistema de governo. Bruno, show de bola. Bruno, qual que é o nosso sistema de governo? Cara, nosso sistema de governo nada mais é do que o presidencialismo. Olha o nomezinho para ajudar tu a lembrar. Presidencialismo. Já fala um pouquinho melhor. Presidencialismo. Tranquilo? E depois ainda terei o tal do que? Do regime democrático. Bruno, e o que é o regime democrático? Nada mais é do que o nosso regime de governo, tá? É o nosso sistema, nosso sistema de governo, enquanto que é o presidencialismo. E quando eu falar em regime de governo, o nosso regime de governo, nada mais, nada menos do que o chamado democrático, a nossa democracia. Tá? Então aqui, meu irmão, decorando essa frasezinha, tu não se confunde na hora da prova entre forma de Estado, entre forma de governo e entre sistema de governo, etc. Tá?
tá? Apenas um adendo, meu aluno, quando eu falar com vocês de presidencialismo, desse presidencialismo nós vamos estudar lá na frente em direito constitucional o tal presidente da República. Daqui vai derivar algumas coisas importantes. Por exemplo, o presidente da República, o presidente, ele pode atuar como chefe de Estado e ele pode atuar também como chefe de governo. Isso mesmo, tá? Do presidencialismo deriva isso aqui, que o presidente ele pode atuar como chefe de Estado e ele pode atuar como chefe de governo. Bruno, qual que é a diferença, galera? Quando ele atua como chefe de Estado, é quando ele atua lá no âmbito internacional. É quando ele vai celebrar um tratado internacional lá em outro país. Quando ele vai conversar lá com Donald Trump. E aqui, chefe de governo, é dentro do Brasil, tá? Dentro do Brasil, quando eles pedem uma medida provisória, quando ele bota um decreto lá para regulamentar a lei. Então, isso aqui deriva do presidencialismo, tá? Quando eu falar em democracia, vai ter aí no parágrafo único do artigo 1º que todo poder emana de quem? Emana do povo, tá? Emana do povo. Então, todo poder emana do povo. Ah, Brunão, que legal. Aí nós vamos trabalhar que a nossa democracia ela pode ser exercida de duas formas. Ela pode ser exercida de forma direta e ela pode ser exercida de forma o quê, Brunão? Indireta. Vai ter uma aula só sobre a questão da democracia, que os direitos políticos. Quando que ela é exercida de forma direta? Aqui é através de 3 institutos, tá? Indireta são as eleições. São os representantes eleitos, quando tu vai votar. Aqui eu vou ter 3 institutos, que é importante tu ter ciência. Olha só, deixa eu ver aqui onde é que eu boto ele. Quando eu falar democracia direta, vamos ter 3 institutos. Aqui em cima, ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. 1, 2 e 3. Não, quais são esses 3 institutos que o povo exerce a chamada democracia direta? O primeiro é uma parada chamada plebiscito. Plebiscito. É aqui o acento. Depois eu tenho uma parada chamada referendo. E por último eu tenho uma chamada iniciativa popular. Cara, a gente vai conversar muito sobre isso lá na frente, galera. Muito, muito mesmo. Você vai entender comigo a diferença de cada um desses conceitos. Eu vou te explicar o que é plebiscito, eu vou te explicar o que é referendo, eu vou te explicar o que é iniciativa popular. Aqui, tanto o plebiscito quanto o referendo são consultas para a população. Consultas para o povo. A diferença é que o plebiscito ele é uma consulta anterior. Eu costumo chamar ele de plebiscito, né? Para lembrar que ele é é antes. E o referendo é a mesma coisa, uma consulta à população, só que ele é posterior. Lá em 2008, 2007, teve uma consulta para a população se elas queriam que o porte de arma de fogo continuasse sendo proibido. Quando a população foi lá e votou. Isso é o quebrão. É uma consulta à população. Quando a gente falar em iniciativa popular, a gente vai falar sobre a questão do povo estar fazendo aí a questão do projeto de lei, né? Coisa do gênero, ter essa iniciativa. Perfeito? Cara, que quadro bonito, bem esquematizado com vocês, né? Bem bacana mesmo. Vem comigo agora aqui na questão, que tu vai trabalhar agora. Opa! Tu vai trabalhar comigo agora, ó. Já falei com vocês isso aqui, esquematizei tudo, irmão. Falei para vocês que a forma de Estado é a federação, né? Ele é composta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso aqui eu falei para vocês que é chamada administração direta, meu aluno, certo? Forma de governo, a República é marcado pelo presidente sendo eleito. O presidente, ele pode ter também a chamada... Ele é eleito, né? Essa eleição dele é temporária, tá? Ele pode se responsabilizar. Ele é responsável pelo que ele cometeu no exercício da função, tá? Regime político é um Estado democrático de direito. Lembra que quando eu falar nessa democracia, pessoal, por gentileza, a democracia no Brasil ela é classificada como, tá? Semidireta ou participativa. Tá? Por quê, Brunão? Porque justamente, meu aluno, isso aqui deriva da questão de eu poder ter, né? Como eu falei para vocês, a chamada democracia direta, mas eu também tenho a possibilidade de ter a indireta. Não confunda esses conceitos, cara. Não confunda isso aqui. Por quê? Tu tem que lembrar que quando eu falo na democracia direta, é quando eu tiver plebiscito, referendo e iniciativa popular, o IP. E quando eu tiver indireta, são os representantes eleitos. Então aqui é quando tu for votar, irmão. Quando for trabalhar aí essa parte política, tá? Vem comigo então, que a partir de agora nós trabalharemos a
Aqui eu já falei com vocês, tá? Participativo ou semidireto, acabei de falar, né? Aí tá tranquilo, já comentei com vocês com relação a isso aqui, tá? Direta, indireta, chamada de democracia participativa ou semidireta, já falamos também, tranquilo, tá? Lembra do seguinte, cara, ó, opa, deixa eu botar aqui. Lembra do seguinte, irmão, quando eu falar democracia participativa, né, o nome já diz, né? Pô, ser participativo é quando o povo, ele toma parte das decisões políticas do país diretamente, tá? E a representativa é quando eu tenho uma pessoa me representando. Então eu vou ter um representante eleito que eu vou colocar no poder. Isso é a diferença. Por isso que eu posso chamar a democracia no Brasil de participativa ou semidireta. Tranquilo? Beleza? Volta comigo então aqui, ó. Agora, para a próxima questão. Aqui alguns conceitos, vocês podem estar lendo lá, ó, a diferença das duas que eu acabei de explicar para vocês. E aí agora vem para a brincadeira. O tal do sociediva pluribus, é isso mesmo? Tá até na sequência, ó. Artigo 1º da Constituição fala para a gente, ó, a República... não, mas eu já sei o que é República. Que coisa linda, né, meu lindo? Que coisa linda. Se você já sabe o que é República, eu fico muito satisfeito. Por quê? Porque eu acabei de explicar. Tudo bonitinho aqui no quadro, tudo esquematizado, tudo tchan-tchan-tchan e... para você ficar entendendo. Então, o que é a República? É a união. Quando eu pego essa galera aqui, ó, aí, abraço eles. Tem município, estado, DF, união, chamado entes federativos ou políticos. Opa! Eu dou um abraço aqui, irmão. Beleza? Show de bola? Então, olha só. Formada pela união indissolúvel dos estados, município, Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. E quando ele fala em Estado Democrático de Direito, ele está falando aqui para a gente da democracia. Democracia, né? Que é o que? Todo o poder emana do povo. Acabamos de falar isso. Então, eu vou ter como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político, tá? Galera, muito cuidado com relação a isso aqui, tá? Por quê, Bruno? Porque quando eu falar em pluralismo político, aqui o restante, o nome é bem simples. Mas quando eu falar em pluralismo político, eu quero que vocês tomem cuidado, porque muita gente acha, deixa eu botar aqui na tela em mim, muita gente acha que o pluralismo político é a ideia de partidos políticos. Não, tá? Toda vida que eu falar nesse cara aqui, cara, ó, se liga, cuidado, você cai em prova. As bancas vêm dizendo que pluralismo político se refere simplesmente à questão de partido político. E não, galera. Aqui eu estou falando da questão de pluralidade de ideias, de eu ter que aceitar a ideia de uma pessoa diferente da minha. Aqui eu estou falando da questão da associação, que toda pessoa pode se associar. Tá? Aqui é opiniões, tá? Liberdade de expressões. Então, meu lindo, aqui quando eu falar em pluralismo político, é muito mais amplo do que partido político. Ah, Bruno, entra partido político aí? Entra, pô. Sim, só que não se restringe somente a isso. Tranquilo? Beleza até aqui? Volta comigo aqui então para o slide e veja bem. Então, valor social do trabalho da livre iniciativa. O que seria isso aqui, cara? Nada mais é do que a questão, porra, se eu tenho aqui jubileu, Pô, Jubileu arrumou um trabalho, antes era visto como desempregado. A partir do momento que esse cara aqui arruma um trabalho, arruma um trampo, né? Ele muda como a forma como a sociedade vê ele, pô. Bruno, isso acontece demais, pô. Se eu chego em casa, pô, quando tu vê um cara que não trabalha, que o cara é desempregado, porra, tu já fica com aquele preconceito ali, pô, o cara é desempregado, tem 25 candidatos, 30 anos, porra, 21, 20, não arruma um emprego. Então, isso aqui, o valor social do trabalho da livre iniciativa é importante. Ele muda a forma como as pessoas te veem. Lógico que isso aqui não se restringe só a isso, mas a ideia é essa, o valor que o trabalho tem, a importância que o trabalho tem também à livre iniciativa. Perfeito? Bacana. Dignidade da pessoa humana também, já é autoexplicativo, cidadania e soberania. Lembra só aqui, só para pecar pelo excesso, que quando eu falo em soberania, essa soberania ela pode ser externa, mas ela também pode ser uma soberania chamada soberania interna, tá? Qual que é a diferença? Cara, quando eu falar em soberania externa, é quando os outros países, eles reconhecem o Brasil como soberano, é externamente. É os Estados Unidos dizer, rapaz, Brasil, você é soberano, perfeito. E internamente é quando o quê, Bruno? É quando eu como cidadão, você como cidadão, reconhece o Estado brasileiro, reconhece o Brasil como um país soberano. Tranquilo? Então não vá confundir esses conceitos aí também, para não confundir na hora da prova. Perfeito? Aí quando eu falo, aqui, né, aproveitando, ó, soberania interna e externa, tá, ó, o Estado exerce
exerce seu poder de forma livre e sem submissão a qualquer ordem política superior. Mas quando eu falar soberania externa, né, é o quê? O Brasil impede igualdade com outros estados soberanos, né? Exemplo aqui seria no âmbito internacional, tá? Cidadania é os direitos e deveres que permitem ao indivíduo participar da vida política. Não vá confundir, meu aluno, cidadania com cidadão. A gente vai trabalhar muito isso aqui com relação também à parte de votar e ser votado. Tá? Quando eu falo em cidadão, é aquele cara que está na plenitude dos direitos políticos. Ou seja, esse cara pode votar e ser votado. Tá? Ele está no pleno gozo dos direitos políticos. Beleza? Ele pode participar de plebiscito, referendo, que a gente já viu o que é, exercer cargos e mandatos políticos. Aqui a gente vai trabalhar algo muito importante, são com relação às idades, né? As idades para poder estar sendo presidente da República, por exemplo, e senador. A gente vai trabalhar isso aqui em direito constitucional, tá, galera? Que vai ser 35 anos. Para ser governador, 30, né? Deputado estadual, distrital, vai ser 21, e a gente vai trabalhar justamente isso, tá? E quando eu falo em pluralismo político, é o quê? O reconhecimento de diferentes grupos, é opinião, orientação sexual, direito dos LGBTQIA, tá? Então, ó, liberdade de associação, de pensamento, tá? Liberdade da orientação religiosa, criação de partidos políticos e fundação sindical, então é bem amplo, tá? Para finalizar, tá, galera, tem os poderes da União, chamados poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas isso aqui a gente fala na próxima aula, porque já deu 30 minutos de aula e eu não posso me exceder com os senhores. Galera, brigadão, sejam muito bem-vindos, estamos trabalhando na próxima aula, terminando a teoria e iniciando a questão. Tamo junto, você está na plataforma do Papiro Reverso, obrigado pela participação de todos e aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar. Já vou começar direto aqui a gravação, você vai fazer a mesma coisa, você já vai meter direto aí para a próxima aula. Ficou? Forte abraço e obrigado.